Então, domingo passado, eu falei com a igreja sobre o seguinte tema: Deus responde a orações. Deus respondeu a oração de uma mãe. Deus respondeu a oração de Ana. Como Ele fez isso? Trazendo ordem para aquela família, trazendo paz ao coração daquela mulher, trazendo vida e esperança. A vida de Samuel não trouxe apenas esperança para o coração de Ana, não trouxe apenas esperança para a casa de Eucana. A vida de Samuel trouxe esperança para a nação de Israel. O livro de Juízes vai nos mostrar que povo sem líder padece. O livro de Ruth vai nos mostrar as consequências na prática de um povo sem líder. Então a nação de Israel não tinha um líder forte, um líder da parte do Senhor. E Samuel então veio para trazer esperança para aquela nação que sofria por causa da falta de líder. O Wayne Grudem, ele vai dizer que uma igreja forte na sua base tem famílias completas, famílias fortes. Assim como na base de uma nação forte, existem famílias fortes. Então, uma família forte não traz esperança apenas para o seu lar, traz esperança para um povo, traz esperança para uma comunidade, traz esperança para uma nação, traz esperança para esse mundo que jaz do maligno. Então, ore por sua família. Se você nunca orou pela sua família, ore por sua família. Se você já orou pela sua família, continue orando por sua família até Deus responder a sua oração. É preciso lembrar que ano após ano, Ana subia a Siló, e toda vez que ela subia a Siló, ela derramava o seu coração, a sua alma perante ao Senhor, até que um dia Deus respondeu a oração de Ana. Então, se você já orou, continue orando até Deus trazer ordem ao caos. Continue orando até Deus trazer paz ao coração. Continue orando até Deus trazer vida e esperança para você e para a sua família. Continue orando, porque o nosso Deus é um Deus que ouve orações e responde. Semana passada, eu comecei a minha mensagem relatando a minha experiência com Joyce. Deus responde orações. Joyce orou anos a Deus pedindo a Ele, por um homem temente. Mas quando Deus responde uma oração, Ele nos surpreende. Deus respondeu a oração de Joyce. E quando respondeu a oração de Joyce, Ele surpreendeu a minha esposa. Deu a ela um homem temente a Ele, bonito, inteligente. E logo após o casamento, Joyce começou a orar: Senhor, dai-me filhos tementes ao Senhor. Mas, Clério, quando Deus responde uma oração, Ele surpreende o coração de um homem, como também o coração de uma mulher. Deus deu filhos a Joyce, tementes a Ele, bonitos, inteligentes, como o pai. Só que eu não contei um detalhe dessa história. Joyce e eu, nós começamos a namorar, e não demorou muito, Joyce disse: eu tenho um sonho de fazer jocum. Ela foi para Curitiba, estudou 3 meses na base de Curitiba, e depois de 3 meses ela foi para a Mongólia. A Mongólia fica próxima da Rússia, da China, e ela foi para fazer o prático dela. Naquela época não tinha celular, não tinha telefone, era tudo por e-mail, era bem precário, aquela internet discada. Muitos aqui conhecem o barulhinho daquela internet, coisa que a gurizada não conhece. E no final do prático da Joyce, ela me mandou um e-mail: Tiago, eu vou ficar na Mongólia, servindo por mais um tempo. Eu disse: pode voltar. Porque quando, antes de eu dar o primeiro beijo, que demorou uns 3, 4 meses, eu já estava ansioso. Tu dizia que não poderia beijar, não poderia começar um namoro, porque você estava orando, pedindo por confirmação. Então, eu acredito na sua oração. E no momento que você começou a namorar comigo, você disse que orou e tinha certeza disso, pode voltar e casar comigo.
E ela voltou e casou. E eu quero te dizer na frente de todo mundo, Joyce, talvez você poderia ficar lá, casar com outro homem, temente a Deus, mais bonito e inteligente como eu, não. Você poderia ter filhos, tementes a Deus, mais bonitos e inteligentes, como os nossos, também não. Então Deus, Ele responde orações. E nessa manhã eu quero falar com você sobre o seguinte tema: a construção do lar cristão. A construção de um lar cristão. E para esse tema, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos do 37 ao 41. Atos 2, versículos 37 ao 41. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Atos capítulo 2, versículos do 37 ao 41. Obrigado, Argemiro. No final do culto eu vou atender ele vai ser bem atendido, então pode ficar tranquilo, amigo, que eu vou orar com você. Diz assim a palavra do bom Deus. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Até aqui, e que o bom Deus nos abençoe com a sua boa palavra. Podem se assentar. Eu gostaria de começar essa mensagem citando a frase do reverendo Enesiel Peixoto, que se encontra em um dos seus livros sobre família cristã. A frase vai dizer o seguinte: a família é uma expressão da graça de Deus. Ela foi instituída por Deus para a sua glória e para o bem do mundo. Então, para cumprir o seu propósito, a família, ela precisa se voltar para o Senhor. Caso a família não se volte para o Senhor, ela não vai provar da plenitude das bênçãos de Deus em seu lar. Ela não vai se tornar este canal de bênção para a comunidade. Ela não vai se tornar este canal de bênção para a nação. Ela não vai se tornar este canal de bênção para o mundo que jaz do maligno, para o mundo que prova dessas densas trevas. E a pergunta que eu te faço é: a tua família tem se voltado para o Senhor? A tua família tem buscado a face do Senhor? A tua família tem buscado a presença do Senhor? Que tipo de lar você tem construído? Conta-se uma história sobre um arquiteto inglês que fez o projeto de algumas catedrais da Inglaterra. Um dia, ao visitar a área onde estavam construindo uma, ele encontrou 3 homens trabalhando na escavação. O que vocês estão fazendo? Perguntou ele. Eu estou apenas retirando entulhos, replicou um deles com azedume, que logo após a resposta abandonou o projeto e foi embora. Eu estou cavando uma vala de alicerce, reclamou o segundo homem, que logo após a resposta seguiu o mesmo passo do primeiro e também foi embora. Mas o terceiro homem respondeu com orgulho: eu estou ajudando a construir uma grande catedral. Este homem, ao contrário dos outros, permaneceu até o fim. Que tipo de lar você tem construído? Se você não entender
Ou melhor, se você não entender que a construção do lar cristão é um projeto muito maior do que o seu projeto pessoal, a tendência é você repetir os passos desses 2 primeiros homens da nossa história, que foi o de abandonar o projeto no meio do caminho. Mas se você entender que a construção do lar cristão faz parte de um projeto muito maior do que o seu projeto pessoal, a tendência é você seguir, sim, os passos desse terceiro homem da nossa história, que foi de permanecer até o fim e de construir, ou melhor, ajudar a construir uma grande catedral, a ponto de chegar no final da vida e dizer: valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque quando uma família se volta para o Senhor, não só ela é beneficiada, os de fora também são. Os de fora também são. Então, voltando aqui para o texto, a perícope em tela, ela vai relatar a experiência de famílias inteiras que foram impactadas pela pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Famílias inteiras que experimentaram uma transformação radical. Famílias inteiras que, após a pregação de Pedro, saíram dali conhecidas como famílias cristãs. Então, à luz do texto sagrado, nessa manhã, eu aprendo a seguinte verdade que eu gostaria de compartilhar com você e trabalhar nela a partir deste momento. É possível, sim, construir um lar cristão, assim como é possível construir uma grande catedral. É possível, sim, construir um lar cristão, assim como é possível construir uma grande catedral. A construção de um lar cristão envolve, em primeiro lugar, atenção à palavra de Deus. Se você deseja construir de fato um lar cristão, você precisa seguir esse primeiro passo. Atenção à palavra de Deus. Atente para o que diz o versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Ao ouvirem isso, ouviu o quê? A palavra de Deus. Conforme o versículo em questão, a palavra de Deus, ela penetrou aqueles corações. E a partir dali, grandes transformações foram desencadeadas. Famílias inteiras conheceram o caminho. Famílias inteiras conheceram a Cristo por meio da atenção à palavra de Deus. Famílias inteiras foram orientadas ou encontraram a verdadeira orientação a partir da palavra do Senhor. Famílias inteiras encontraram o verdadeiro sentido da vida, e não só da vida, como também o verdadeiro sentido da família. Enquanto eu estava meditando neste versículo, uma pergunta me veio à mente e eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Quantas famílias estão por aí, desnorteadas, por não dar atenção à palavra de Deus? E quando eu falo de famílias desnorteadas, eu não estou falando daquelas famílias que ainda não conheceram a Cristo. Eu estou falando daquelas famílias que se autodenominam cristãs, mas hoje estão desnorteadas, hoje estão provando de um verdadeiro caos, por não dar atenção à palavra de Deus. Gary Collins, ele vai dizer que 90% das pessoas que batem em um gabinete pastoral, pedindo um conselho, na verdade, no fundo, elas não estão ali para serem ensinadas pela palavra de Deus. Infelizmente, elas não estão ali para serem repreendidas pela palavra de Deus. Elas não estão ali para serem corrigidas pela palavra de Deus. Elas não estão ali para serem instruídas pela palavra de Deus. Elas estão ali, na verdade, para encontrar apoio em uma decisão que elas tomaram anteriormente. Isso acontece também com as famílias. Muitas famílias hoje procuram ajuda em um gabinete pastoral. Estão desnorteadas,
Mas no fundo, elas não querem ajuda. Elas não querem ser ensinadas pela palavra, repreendidas pela palavra, corrigidas pela palavra, instruídas pela palavra. Elas só querem apoio para a decisão que tomaram anteriormente, que provavelmente seja a destituição da família. Atenção à palavra de Deus, é fundamental na construção do lar. Ou você deixa Deus ensinar a sua família, ou você deixa Deus repreender a sua família, ou você deixa Deus corrigir a sua família, ou você deixa Deus instruir a sua família, ou você não terá um lar cristão. Infelizmente, você não terá um lar cristão. Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 24 ao 25 vão dizer assim: o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. Josué, capítulo 1, versículo 8, o texto sagrado vai dizer: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Lá no final da sua missão, Josué vai olhar para o seu povo e vai dizer: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos norteados pela palavra do Senhor. Eu citei aqui alguns versículos, mas muitos são os textos bíblicos que vão mostrar a importância da atenção à palavra de Deus, a fim de orientar nossa mente, o nosso coração, as nossas ações, os nossos relacionamentos, como também a nossa família. Uma coisa que alegra muito o meu coração é chegar bem cedo na casa dos meus pais, encontrar o meu pai lendo a Bíblia com a minha mãe, orando com a minha mãe e cantando com a minha mãe, e depois saindo para o seu trabalho. Nesses dias que eu fiquei de atestado aqui da igreja, eu tive a oportunidade de ficar alguns dias na casa dos meus pais, e ali, não só eu vi isso, a Joyce também viu, os meus filhos viram isso, o meu pai lendo a palavra com a minha mãe, o meu pai orando com a minha mãe, o meu pai cantando com a minha mãe, antes dos seus afazeres. A construção de um lar envolve o quê? Em primeiro lugar, atenção à palavra de Deus. Atraia a presença de Deus para a sua casa. Como? Lendo a palavra, orando a palavra, cantando a palavra, testemunhando do poder da palavra com os teus. Em segundo lugar, a construção de um lar cristão envolve conversão a Cristo. Sim, conversão a Cristo. O versículo 38 vai dizer o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Sem conversão não há lar cristão. Sem arrependimento e fé não há lar cristão. Sem compromisso com Jesus como Salvador e Senhor pessoal, não há lar cristão. Quantas vezes você já ouviu essa frase, ou até mesmo mencionou essa frase? O meu cônjuge é uma pessoa boa, trabalhadora, honesta ao extremo, só falta Cristo. Irmão, se só falta Cristo, falta tudo. Falta tudo. Quantas vezes você já ouviu essa frase? O meu filho é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, ao extremo, trabalhadora, só falta Cristo. Aliás, ele já é cristão e não sabe.
Isso é uma mentira do diabo. Não existe amigo do Evangelho. Ou o teu filho assumiu um compromisso voluntário e espontâneo com Cristo, ou ele está perdido. Falta tudo na vida dele. Ele está perdido. O Evangelho é uma boa notícia que começa com uma má notícia. E a má notícia é essa: sem Cristo, sem um compromisso com Cristo, pessoal, voluntário, espontâneo, o indivíduo está perdido. Mas a boa notícia é essa: Cristo é a solução para o seu cônjuge. Cristo é a solução para o seu filho. A boa notícia é essa, que o Espírito Santo tem trabalhado sim na vida dos teus familiares, a fim de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e se eles, de forma voluntária, espontânea, assumir um compromisso com Cristo, através do arrependimento dos seus pecados e da fé no Filho de Deus, eles vão receber vida. E não só isso, a história da família será diferente. Quando uma pessoa se converte, a história da família passa a ser diferente. O comentarista, ele vai dizer o seguinte sobre o versículo 38, focando no contexto de família. Quando Cristo entra no coração de cada membro da família, e o Espírito passa a governar a vida de cada um, o ambiente se transforma e a mudança se torna perceptível. Esse deve ser o alvo de toda a família em que ainda há pessoas que não se converteram. Aqueles que já são convertidos devem orar constantemente e testemunhar para que todos os seus sejam alcançados por Cristo. Quando a presença do Espírito Santo enche uma casa, a vida familiar se torna uma experiência extremamente gratificante. A construção de um lar cristão envolve atenção à palavra de Deus. A construção de um lar cristão envolve conversão a Cristo. O teu cônjuge pode ser uma pessoa boa, trabalhadora, de bom caráter, mas se ela não tiver Cristo, ela está perdida. E nessa manhã você está sendo desafiado pela palavra de Deus a orar pela conversão dos seus, ou melhor, dos teus. Se os teus filhos ainda não conhecem a Cristo, por mais que sejam boas pessoas, trabalhadoras, honestas ao extremo, estão perdidos. E é teu dever orar pela conversão delas. A construção de um lar cristão envolve, em terceiro lugar, perseverança em meio a um mundo pervertido. Olha só o que diz o versículo 40. Com muitas outras palavras, o advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Salvem-se dessa geração corrompida. A construção do lar cristão no contexto de um mundo pervertido é uma experiência extremamente desafiadora. Se você parar para pensar, a família cristã, ela vive em meio a um mundo pervertido. Ela vive em meio a uma sociedade que não ama Deus. Ela vive em meio a uma sociedade que não respeita os mandamentos de Deus, que não só cumpre, ou melhor, não só deixa de cumprir os mandamentos de Deus, como também faz chacota dos mandamentos de Deus. E tal exposição acaba, logicamente, colocando a família em risco. Por isso da importância de você cuidar da sua família, de você proteger a sua família. Se, por um lado, Deus não poupou a família de viver dentro de uma bolha, dentro de uma redoma de vidro, pelo contrário, Deus nos colocou em meio a essa perversidade toda, em meio a uma sociedade que não ama a sua palavra. Se Deus nos colocou
nessa sociedade, nessa situação, é porque Ele tem um propósito. Que propósito é esse? Que você, que sua família, possa sim levar luz para essas pessoas. Se por outro lado, a palavra de Deus vai dizer que você não pode fazer uma aliança, uma amizade com os padrões deste mundo, e Tiago, capítulo 4, vai deixar claro isso, como também primeira carta de João, capítulo 2, que nós sim temos que fazer amizade com as pessoas deste mundo a fim de alcançá-las. Tiago vai dizer que nós não podemos fazer amizade com os padrões deste mundo. Nós não podemos fazer. Pelo contrário, nós devemos cuidar da nossa família e perseverar até o fim. Porque sim, muitas vezes nós vamos nos machucar. Sim, muitas vezes nós vamos nos entristecer. Sim, muitas vezes nós vamos nos decepcionar com os da nossa própria casa. Com os da nossa própria casa, que ainda não conhecem a Deus, que ainda não amam a Deus, que ainda não respeitam a palavra de Deus. Então cuide da sua família, proteja a sua família e esteja preparado para recomeçar com aqueles que falharam com você, aqueles que falharam com você que são da sua própria casa. A palavra de Deus vai nos deixar claro essa máxima. Sim, dentro de casa vai haver traição. Dentro de casa vai haver mentira. Dentro de casa vai haver litígio. Mas nós precisamos atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa. E toda vez que algo acontecer, nós devemos perseverar. Nós devemos trabalhar pela reconciliação. Trabalhe pela reconciliação. Esta é uma forma de perseverar lutando pela sua família. A construção de um lar cristão envolve, em quarto e último lugar, valorização da vida cristã. O versículo 41 vai dizer o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nós bem sabemos que o batismo é um símbolo onde aquele que está sendo batizado confessa publicamente uma decisão que tomou anteriormente no seu próprio coração. Que decisão é esta? De assumir um compromisso com Cristo e com a igreja de Cristo. O verdadeiro cristão, ele ama Cristo e a igreja de Cristo. Se você for olhar para a palavra de Deus, você vai ver que não existe cristão vivendo de forma isolada. Porque ser cristão é estar disposto a viver em comunidade, em uma comunidade constituída de pessoas imperfeitas. A igreja é uma comunidade constituída de pessoas imperfeitas, que se fortalece com famílias. A igreja é uma comunidade constituída de pessoas imperfeitas, que se fortalece com famílias. Construir um lar cristão envolve conduzir família inteira a amar a Cristo e se dedicar ao seu avanço. Construir um lar cristão envolve conduzir a família inteira a amar a Cristo, como também se dedicar ao seu avanço. Vou explicar melhor o que eu quero dizer aqui. Se você olhar para a história dos batistas em solo brasileiro, você vai ver que no século XIX, 2 famílias saíram dos Estados Unidos, vieram parar em Santa Bárbara do Oeste, e ali começaram o trabalho batista no Brasil. Se você olhar para a história dessa igreja, você vai ver que logo após retornar dos Estados Unidos, o pastor Smith, juntamente com a sua esposa, com seu sogro, com a sua sogra e mais algumas famílias da Igreja Batista da Floresta e outras famílias que estavam sob a supervisão do professor João Correia Franco, começaram a Igreja Batista Central em Porto Alegre. Famílias começaram o trabalho.
Ontem eu estava conversando com uma família que me visitou, e eu mencionei aqui 2 famílias dessa igreja, família Mentique e família Schoolmeister. Quantos anos essas famílias marcaram a história dessa igreja? Famílias inteiras. Uma igreja forte é constituída de famílias. Famílias. Essa semana, ou melhor, me perdi aqui. Há 3 semanas atrás, eu fui pregar em um congresso da Pioneira, chamado Acanzeca. E a primeira mensagem foi: ame a igreja de Jesus. Ame a igreja de Jesus. E no final da pregação, uma moça me procurou, dizendo: pastor, eu quero um conselho do Senhor. Eu nasci em lar cristão. O meu pai é um líder da igreja, a minha mãe é uma líder, só que na minha igreja não tem trabalho para adolescentes. O estilo de culto não atrai adolescentes. Os meus pais já têm uma idade avançada, eles não querem sair da igreja, mas eu não aguento mais. Eu vou morrer, porque não tem trabalho para a minha idade, o estilo de culto não contempla em 5 minutos algo para alguém da minha idade. Então eu acabei conhecendo pessoas de outra igreja e eu quero ir para lá. Biblicamente falando, pastor, eu devo ir ou devo ficar? Eu disse: olha, eu não lembro de uma resposta direta em relação a esse teu dilema, mas eu não lembro de uma resposta clara para essa tua pergunta, mas eu lembro de um princípio claro. A primeira instituição criada por Deus foi a família. A primeira instituição criada por Deus foi a família. E Deus abençoou uma comunidade através da família. Deus abençoa uma nação através da família. Deus abençoa este mundo que jaz do maligno através da família. Então o meu conselho é este: abra mão das tuas preferências para continuar com a tua família. Fica com os teus pais nessa igreja, porque juntos vocês vão marcar a história dessa igreja. Juntos vocês vão marcar a história da comunidade onde essa igreja está inserida. Juntos vocês vão marcar a história dessa nação, porque na base de uma igreja forte existem famílias fortes. Na base de uma nação forte existem famílias fortes. Então permaneça com a tua família, permaneça com os teus pais, permaneça. Semana passada essa menina me ligou dizendo: pastor, eu dei a resposta para os meus pais, que eu vou ficar. Eu vou abrir mão das minhas preferências, eu vou abrir mão do meu gosto pessoal, eu vou abrir mão de ter pessoas da mesma idade do que eu nessa igreja, para ficar com eles e abençoar essa comunidade. O meu pai começou a chorar e disse: minha filha, este era o meu coração, este era o meu desejo, eu preciso da tua ajuda, minha filha, para construir algo diferente nessa igreja. Então, muito obrigado, minha filha, você tomou a decisão correta, você alegrou muito o nosso coração. Então, lute por sua família, e não só isso, o lugar da tua família é aqui. O lugar da tua família é aqui. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: a construção de um lar cristão envolve atenção à palavra, conversão a Cristo, perseverança em meio a um mundo pervertido e valorização da vida em comunidade.